Boa noite, eu agradeço aí inicialmente a presença dos senhores, das senhoras. Nós estamos dando uma sequência aí para quem está vindo a primeira vez do ciclo de palestras que a Comissão de Direito Imobiliário tem feito ao longo desses meses aí. Iniciou em março, nós já tratamos de alguns temas aqui, sempre de muita relevância para o mercado imobiliário. Tratamos direito da lei de locações, tratamos já de terreno de marinha, o fatídico terreno de marinha. Tratamos de direito de laje, né, Instituto Novo aí. Recentemente falamos sobre a lei de incorporação. Hoje vamos falar de My House, My Life, entendeu? Minha casa, minha vida, ou para muitos aí, minha casa, minha dívida, né? E nós estamos aí com uma sequência de palestras, possivelmente mês agora de outubro nós vamos ter 2 palestras, estamos aí tratando, já tinha os temas delineados, mas surgiu aí alguma sugestão de falarmos sobre as medidas, as cautelas que o comprador deve ter quando for adquirir um bem, um imóvel em construção, Vitor, e as cautelas também na aquisição de um imóvel de terceiro, usados, o que for. Possivelmente esse assunto vai ser tema da próxima palestra aí de outubro. Hoje nós vamos ficar com Minha Casa Minha Vida, com o doutor Alencar e a doutora Camila, da Ferrugini e Advogados Associados. Na última, nós fizemos uma dobradinha aí, e um colega falou uma parte, o outro falou outro. Hoje nós vamos seguir no mesmo modelo. Sempre, só que aqui nós vamos inverter, deixar a mulher falar primeiro, porque a mulher fala menos, que era a última que eu falei primeiro, comi o tempo do rapaz todo, né, do outro colega. E aqui, como o Alencar fala um pouquinho mais, a Camila vai falar primeiro, né, Camila? Vou ter que falar primeiro, né? Alencar senão ele vai pegar meu tempo todo. Nós temos feito o seguinte, a gente abre para os palestrantes, por tema, e ao final da exposição, aí nós abrimos para as perguntas, porque aí a gente ganha tempo, e aí, quando for para responder, a gente já responde tudo. Eu já falei com a Camila que tem 3 perguntas capciosas aqui, mas eu estou pensando numa 4ª, entendeu? E vocês fiquem à vontade para perguntar. Sempre direcionado para a Camila, viu, gente? Viu, Jardim? Tá bom? Sejam bem-vindos. Com a palavra aí, doutora Camila, tá? Fica à vontade para expor o tema. Eu vou, antes de qualquer coisa, eu vou falar. Na verdade, boa noite, meu nome é Alencar Ferrugini. Isso aqui é minha sócia, a doutora Camila Ramalho. Eu só pedi para iniciar, porque só para a gente dar a introdução aqui à matéria, nós do escritório, nós preparamos isso com muito carinho. Isso é um trabalho de 3 anos. Desde 2015, a gente desenvolve o trabalho dentro do sistema do programa Minha Casa Minha Vida. Então, na Comissão de Direito Imobiliário, quando a gente chegou a fomentar os temas, eu fiz questão de colocar o programa Minha Casa Minha Vida como um tema primordial para o conhecimento dos colegas de trabalho. É algo novo, é algo recente, e eu acredito que seja o futuro do financiamento, do sistema de financiamento habitacional no Brasil. Porque as faixas, a Camila vai falar, estão cada vez mais aumentando. É importante que se tome conhecimento disso. E vamos hoje prestigiar, Gilmar, até porque 2 questões aqui. A Camila hoje representa não somente a mulher advogada, que é importante a gente dar essa abertura, abrir os novos horizontes, abrir a cabeça da advocacia feminina. E a Camila, ela hoje não, esse mês ela faz 10 meses de OAB e é uma advogada de início de carreira. Então a gente tem que dar oportunidade aos novos. Eu acho que é mais importante de tudo. Então a Camila vai
vai começar aí. Antes de qualquer coisa, já te dou os parabéns. Aviso logo, quem fez essa palestra foi ela, tá? Eu só estou entrando na parte final para dar a parte que eu mais gosto de falar, eu pedi para montar. Aproveitar um pouquinho, eu acho que é importante, né? Então, Camila, fique à vontade, nós somos todos ouvidos. Obrigada, Alencar. Eu vou levantar para conversar com vocês um pouquinho. Obrigada à Comissão de Direito Imobiliário pela oportunidade de estar aqui. E é uma responsabilidade, né, estar aqui em nome da advocacia em início de carreira, em nome da mulher advogada. E eu espero representar bem esse papel aí. Hoje nós vamos falar sobre o programa Minha Casa Minha Vida. Eu já ressalto aqui que a gente fez um corte, posso chamar de um corte metodológico, para não entrar em tantos detalhes de legislação, em questões de financiamento financeiro, como que são levantados os recursos. A gente não quer entrar nessa questão, a gente quer falar mais sobre as questões práticas mesmo. Então, eu vou iniciar aqui com um breve histórico dos esforços governamentais no sentido de tentar reduzir o déficit habitacional no Brasil, que é um problema antigo, muito antigo. Então, lá em 1946, veio a Fundação Casa Popular, que foi o primeiro órgão nacional voltado exclusivamente para a habitação, e ele tinha por fundamento possibilitar que pessoas que não eram trabalhadoras naquela época, não se encaixavam entre os trabalhadores, que eles conseguissem adquirir seu imóvel próprio. Depois, em 1960... O que está acontecendo? Em 1964, veio o Sistema Financeiro de Habitação, por meio dessa Lei 4.380, e o Banco Nacional de Habitação, que, posteriormente, em 1986, foi incorporado pela Caixa Econômica Federal, que hoje é a maior instituição financeira do Brasil, responsável pelos financiamentos habitacionais e programas residenciais do país. Em 2001, veio esse programa de arrendamento residencial, que foi o antecessor do Minha Casa Minha Vida. Ele funcionava de uma forma diferente. Na verdade, se tratava de um contrato no qual a pessoa pagava durante um período aluguéis, e, ao final desse contrato, que tinha um prazo determinado, a pessoa que adquiriu poderia... Desculpa. A pessoa poderia optar pela aquisição daquele imóvel com alguns benefícios do programa. Em 2009, veio o Plano Nacional de Habitação e, logo em seguida, o programa Minha Casa Minha Vida, por meio da medida provisória 459 de 2009, que foi convertida em lei no mesmo ano, na Lei 11.977. O programa Minha Casa Minha Vida, de início, ele veio para implantar o Plano Nacional de Habitação com o objetivo de construir 1 milhão de residências. Esse objetivo de construção de 1 milhão de residências já foi atingido em 2010, quando, então, teve início a segunda etapa do programa Minha Casa Minha Vida, que tem como meta agora a construção de 2 milhões de residências. Além dessa questão de redução do déficit habitacional, a gente não pode esquecer também que o governo não tinha esse único objetivo. Em 2008, 2009, a gente sabe que o país e o mundo viviam uma crise, e esse programa veio também para fomentar a construção civil, fomentar esse mercado, reaquecê-lo, gerando empregos e aumentando a renda desses trabalhadores também. E a gente vai ver mais à frente que as construtoras, né, que participam desse programa e as instituições financeiras, elas têm muita autonomia. Então, não dá para esquecer que eles estão também visando o lucro. A regulamentação do programa ela foi alterada durante esses últimos anos. Então, houve alterações de faixas de renda familiar. E hoje, ele visa atender famílias com rendas de até 10 salários mínimos. E eu vou mostrar mais à frente quais são essas faixas, como são feitas essas divisões. E, por óbvio, o programa tem por fim a aquisição do imóvel.
Então, quando eu falei que ele funciona de uma forma diferenciada, eu vou explicar logo em seguida que ele já não é um programa de arrendamento, ele é um programa de, efetivamente, aquisição da propriedade, né? E ele tem a questão dos subsídios. Existem, como eu falei, eu não vou adentrar em detalhes de como funcionam, mas são recursos originários da União e do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço que compõem essa renda no financiamento. Ops. Então, aí eu entro em algumas peculiaridades desse programa. Primeira questão é a modalidade de financiamento. Ele se diferencia dos financiamentos convencionais, porque no financiamento convencional, a pessoa ela firma um contrato com a construtora e, nesse contrato, ela vai efetuando os pagamentos, as parcelas que ela tiver combinado, né, nesse contrato com a construtora durante a fase de construção. Esses valores vão sendo atualizados pelo INCC ou pelos índices de correção monetária cabíveis em cada caso. E somente ao final, quando a obra já está finalizada, é que a pessoa pode se dirigir a uma instituição financeira, caso ela tenha um saldo devedor, e aí sim ela realiza o financiamento, quitando a sua dívida com a construtora e passa a efetuar o pagamento do financiamento. No Minha Casa Minha Vida, isso funciona de uma forma diferente. Inicialmente, eu ressalto aqui que são 3 os entes principais. Seria a instituição financeira, que hoje nós temos a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil, a construtora e o mutuário, que é o adquirente do imóvel também. E esses empréstimos são realizados de forma simultânea. Como assim simultânea, né? Eu vou explicar melhor para vocês. Primeiro, a construtora ela vai definir um padrão, que é a faixa salarial. Ela define o terreno, define o projeto. Então, é aí que eu falo, a construtora tem toda essa autonomia de escolher qual faixa ela quer atender. E, a partir disso, ela envia esse projeto solicitando uma aprovação da prefeitura. Então, aqui eu já ressalto que existe uma integração entre o governo federal, o município, o estado. Existe toda essa integração. A prefeitura vai analisar o projeto e, em caso de aprovação, informa a aprovação para a construtora, que, em seguida, solicita o crédito à instituição financeira. A instituição financeira ela vai avaliar não só o projeto, como também a solidez dessa construtora, se ela vai ter condições de construir esse empreendimento, de arcar com suas despesas. Uma vez aprovado o crédito, é quando o beneficiário, vai ser o comprador do imóvel, é convocado pela instituição financeira para, por fim, firmar o contrato de financiamento. E isso, eu ressalto, ocorre logo no início. Ocorre assim, foi feita a aprovação, com a aprovação é quando se inicia a construção. E logo nessa etapa, o beneficiário é convocado para firmar esse financiamento, e é quando ele adquire o imóvel. Com isso, vem uma outra peculiaridade, que é a questão da taxa de evolução de obra. Por quê? Como todos os financiamentos são feitos em conjunto, então a instituição financeira ela começa a liberar os valores para a construtora realizar aquele empreendimento. Então, ela junta o financiamento da construtora com o financiamento do adquirente do imóvel e os recursos da União e do FGTS. E ela começa a liberar por etapas. Então, a partir da avaliação de cada etapa, é que ela libera um determinado valor para aquela construtora. E, com isso, o adquirente, que já firmou seu financiamento lá no início, ele é responsável pelo pagamento dos juros referentes a essa liberação. Por isso que os juros de evolução de obra eles são juros remuneratórios e eles incidem nessa fase que é chamada fase de carência, porque a pessoa que firmou o financiamento ela apenas está efetuando o pagamento dos juros. E aí esses juros vão crescendo no decorrer da obra porque os valores vão se acumulando. Após a fase de construção, quando se encerra essa fase de construção, é quando o adquirente
inicia, então, a amortizar a sua dívida. Só que aí a gente entra em uma outra questão, porque ele não deixa de pagar juros. Esses juros mudam de nome, eles não são mais chamados de juros de evolução de obra, são chamados de apenas juros remuneratórios. E o adquirente ele começa a efetuar esse pagamento dos juros. Só que existem algumas formas de pagamento. A mais utilizada é a tabela Price. Na tabela Price, esses juros, o valor da parcela é sempre fixo. A amortização ela vai crescendo com o tempo e os juros vai sendo reduzido. Então, o que acontece? Num financiamento de 360 meses, a pessoa efetivamente só começa a ver a redução do seu saldo devedor lá pela 100ª, 60ª parcela, vamos dizer assim. Lá pela metade do financiamento é quando ela vai começar a perceber que, por fim, o seu saldo devedor está sendo reduzido. E deixa eu só parar, que a gente tinha parado aqui com ela, porque eu falei, deixa que eu falar um pouco disso. Quando a gente fala de financiamento pela tabela Price, quem tem mais conhecimento de direito de banco vai entender que existem vários tipos de financiamento, né? E aí tem a tabela Price, né? O sistema francês de amortização, e a tabela SAC, que é o sistema de amortização constante. A tabela Price, para poder permitir que o financiamento seja embutido no programa Minha Casa Minha Vida, eles tiveram que adotar a tabela Price, onde o valor das parcelas mensais fossem baixas. A legislação ela fala que o valor da parcela ela não pode ultrapassar 30% da renda do indivíduo que faz a aquisição do imóvel. Então, eles tiveram que adotar a tabela Price como forma de financiamento do programa Minha Casa Minha Vida. E hoje, tecnicamente falando, que se mais utiliza a tabela Price, poucos são os casos em que é utilizada a tabela SAC, sendo que o consumidor, na hora que vai adquirir, o adquirente, ele pode optar pela tabela SAC, e não somente pela Price. Isso causa um certo problema. Por quê? Conforme está a observação ali, existe o que a gente chama de amortização negativa. Por quê? Na tabela Price, os juros ele começa alto e a amortização é pequena. Então, o que acontece? Numa dívida, por exemplo, de R$100 mil, eles fazem logo o reajuste do valor de R$100 mil e depois eles utilizam o valor da parcela. Então, digamos, quando faz o reajuste em cima de 100 mil, daria, digamos, R$100.300. Quando amortiza só 200. Então, a pessoa está devendo R$100.100. Mês subsequente vai aumentando o valor do saldo devedor do adquirente, ele vai aumentando conforme o passar do tempo. E aí, o que está acontecendo? Um problema atual hoje. Muitos clientes nossos vêm nos procurar vendo que o valor da dívida deles, total, está aumentando e não está abaixando. E aí a gente fez um estudo no escritório porque a gente verificou que isso poderia ser, de certa forma, um problema coletivo. E aí a gente descobriu que a partir da parcela 120, 130, os juros vai diminuindo, o valor dos juros das parcelas vai diminuindo, o valor da amortização vai aumentando e havendo uma substituição em juros e amortização até o final das prestações aonde se zeraria o valor. Entendeu? Então, até então, nós não temos verificado problema no financiamento em tabela Price do programa Casa Minha Vida. Ok? Pode ir. Então, seguindo aqui, outras peculiaridades do programa. Essa é importante também, se trata da vedação expressa, alocação e venda antes da quitação. Por que isso? A finalidade do programa é residencial. Então, o contrato prevê que não é possível a locação e não é possível a venda anteriormente à quitação do imóvel. Porém, existe uma possibilidade que eu encontrei de locação, que é no caso de transferência de trabalho ou mudança de trabalho para um local distante, de modo que a pessoa pode locar o seu imóvel adquirido pelo programa Minha Casa Minha Vida e locar um novo imóvel próximo ao seu trabalho. E, com isso, ela manteria a finalidade residencial do programa. Com relação à venda, existe a possibilidade de venda ainda durante o financiamento, mas isso depende da aprovação da instituição financeira e existem diversos requisitos também que a gente não precisa entrar aqui em detalhes, a pessoa teria que verificar com a instituição financeira quais são os requisitos, mas o principal deles, a pessoa
que vai adquirir teria que se encaixar na mesma faixa de renda daquela que está realizando a venda. E uma outra possibilidade que, se tratando de famílias de baixa renda, seria muito difícil de acontecer, seria a venda à vista. Então, eu venderia o meu imóvel à vista, receberia o valor, efetuaria a quitação e, por fim, poderia realizar a transferência desse imóvel. Aqui a gente vai entrar na questão das faixas de renda e os juros e os subsídios. Só para vocês terem conhecimento mesmo, assim, essas faixas elas foram alteradas recentemente. Inclusive, eu achei muito complicado encontrar esses valores atualizados. Eu entrei no site do Ministério das Cidades e eles não estavam atualizados ainda, que seria o principal site responsável por essas informações. Mas no site da Caixa Econômica foi isso que eu encontrei. A faixa 1, hoje, ela está em torno de até R$ 1.800, o que eu já deixo aqui uma crítica no sentido de que quantas pessoas no Brasil hoje estão dentro dessa faixa? Quantas famílias estão dentro dessa faixa? Essa faixa é muito extensa para um subsídio de 90%, sem juros. E, por óbvio, não são todas as pessoas dessa faixa que conseguem ser beneficiadas pelo programa. Na faixa 1, o financiamento ele ocorre de uma forma diferenciada. A pessoa precisa se cadastrar na prefeitura para participar de um sorteio para então ser convocada para conseguir adquirir o seu imóvel. Nas outras faixas, isso não ocorre. Ela já firma o seu contrato diretamente com a construtora e consegue os benefícios. Então, ali eu já falei, o subsídio é de até 90%, lembrando que esses valores são os valores máximos assim, que podem ser concedidos. A gente não tem visto isso na prática. A gente vê subsídios aí de 7, 5, 3, mas eu nunca vi mais que isso. A faixa 1,5 vai de R$ 1.800 a R$ 2.600, com subsídio de até R$ 47.500, taxa de juros de 5% ao ano. Faixa 2 de R$ 4.000, subsídio de até R$ 29.000, taxa de juros de 5,5% a 7%. E, por fim, a faixa 3 de até R$ 7.000, onde não há subsídio, e a taxa de juros é de 8,16% ao ano. Nessa faixa aqui, eu encontrei informações que eu não quis colocar por não serem de sites oficiais, de que existe a possibilidade também de uma, como se fosse uma subfaixa dentro da faixa 3, que seria a renda até 9.000. De 7.000 a 9.000 também não haveria subsídio e a taxa de juros subiria para 9,16%. Mas essa eu não consegui achar em sites oficiais, então preferi não colocar. Aí a gente entra na questão dos problemas enfrentados pelos adquirentes, porque o programa é muito divulgado como uma coisa muito boa. Não tiro o mérito. Realmente, existem benefícios, sim. Pessoas que nunca conseguiram adquirir seu imóvel próprio, hoje conseguem por conta dos benefícios do programa Minha Casa Minha Vida. Mas existem também muitos problemas que deveriam ser repensados aí pelo governo. O principal desses problemas, a meu ver, é a falta de informação. Os adquirentes do programa Minha Casa Minha Vida, em regra, são pessoas pouco instruídas. E eles não têm conhecimento sobre como funciona, o que é taxa de evolução de obra, como que essa taxa de evolução de obra vai funcionar. Então, eles acreditam no que lhes é dito pelo corretor ou por quem está vendendo o imóvel. E aí, o primeiro deles, decorrente da falta de informação, a gente volta um pouquinho lá naquela tabela que eu mostrei, naquele quadro que eu mostrei como funciona o financiamento, é com relação ao prazo para convocação pela instituição financeira. O que acontece? Enquanto a instituição financeira ainda não aprovou o projeto da construtora, o crédito da construtora, ela já inicia a venda, a pré-venda, que a gente chama de pré-venda, e começa a firmar contratos de promessa de compra e venda com os futuros adquirentes. Só que ela ainda não teve essa aprovação.
E nesses contratos, ela coloca um prazo lá para a finalização da obra, só que existem situações que o adquirente demora aí 1 ano, 2 anos, para ser convocado para firmar o contrato de financiamento. E o prazo do contrato dele com a construtora menciona que o prazo só vai se iniciar a partir do registro desse contrato de financiamento. Então, como que fica a situação desse adquirente que vê aí seu prazo de 24 meses se transformar em 4 anos, em 5 anos? Então, é uma situação complicada que já vem sendo enfrentada pelos tribunais e na jurisprudência. A gente vê, muitas vezes, que o juiz ele costuma colocar o prazo da assinatura do contrato, proibindo essa vinculação ao contrato de financiamento, o que não é pacífico. Então, continua sendo um problema. Outro problema, também decorrente da falta de informação, é o descumprimento contratual. As pessoas acabam locando os imóveis, realizando compra e venda com contratos de gaveta, ou seja, sem nenhuma garantia, e muitos têm o desejo de rescisão. Quantas vezes o cliente chega lá no escritório desesperado, e aí a gente vai entrar em outro problema, desesperado porque não consegue dar conta de pagar tudo e quer rescindir. Só que ele não pode rescindir o contrato, porque após o financiamento ele não consegue mais rescindir esse contrato, e ele fica aí com esse grande problema que é a dificuldade do planejamento financeiro. O adquirente, né? Ele, por não saber de todas aquelas questões que eu já expliquei aqui, da taxa de evolução de obra e dos valores, ele também não sabe que, apesar de ter parcelas fixas, o financiamento dele, como qualquer financiamento, vai ter correção monetária. Então, ele começa a entrar numa grande bola de neve, que ainda pode ser aumentada, vamos dizer assim, por atrasos na obra, que também ocorrem, e aí a taxa de evolução de obra fica muito mais alta e por um período muito maior do que esperado. E, com isso, ele fica aí no dilema. Muitos chegam no dilema de eu pago a construtora, eu pago o condomínio, eu pago o financiamento, o que eu faço? E é um problema, que ele não tem muito como resolver, porque ele já firmou os contratos e ele tem que arcar com tudo. E nessas horas ele acaba descumprindo o contrato, locando o imóvel para ter alguma renda para conseguir quitar algumas de suas dívidas. Então, fica ou realizando a venda por meio de um contrato de gaveta, porque ele não aguenta mais pagar, ele também não pode transferir de forma legal, então ele transfere de forma irregular. Outras situações aqui que entram juntas é com relação à qualidade desses imóveis. Eu não vou generalizar, não tem como falar que são todas as construtoras, mas muitas, até para conseguir ter o seu lucro, elas constroem imóveis com qualidade inferior. E com esse tanto de juros e com tantas parcelas que eles pagam, financiamento tão longo, esse imóvel acaba se tornando muito mais caro do que um imóvel de qualidade superior, que ele não poderia ter adquirido porque ele não tinha condições de efetuar um pagamento de parcelas maiores. Mas, se você for comparar os imóveis, esse acaba se tornando mais caro. E acaba sendo a única alternativa dessa pessoa. Nesse mesmo ponto, a gente encontra muitos vícios construtivos, pessoas que reclamam, aí eu vou dar exemplos, lógico, sem citar nada, ninguém, mas de máquina de lavar, que assim que a pessoa liga, logo que ela entrou no imóvel dela, a água da máquina volta e inunda o apartamento inteiro, o esgoto, que também retorna. Então, é muito complicado. Tem um caso lá, desculpa interromper, de ter uma piscina. Se chover muito, a área comum do prédio vira uma piscina. Você tem que sair de caiaque de dentro do condomínio. Não tem como ser outra forma de você sair, não. Até pouco tempo atrás, recebemos fotos de um dos condomínios desses programas e, assim, os carros quase na metade, porque choveu. Bateu uma chuva um pouquinho mais forte e alagou o prédio inteiro. Temos casos que alagou e a solução da construtora é fazer buraco no muro. Aí fica difícil. Não, impossível.
Mas vamos lá. Uma borda infinita um pouco complicada, né? Mas... E aí, já nesse ponto das chuvas também, a gente entra nas regiões onde são construídos esses empreendimentos. Eles normalmente são construídos em regiões mais distantes, mais afastadas dos grandes centros, até porque eles costumam ser grandes. Então, nem teria área, por exemplo, para construir em Vitória. Então, eles vão para regiões mais afastadas. Em alguns casos, o município ele estimula essa construção, exigindo que sejam feitas obras de infraestrutura no entorno, só que ele esquece que depois daquele entorno tem mais coisa. Então, existem condomínios aí que são literalmente no meio de favelas. Outros, como o Alencar falou, que inundam. Outros que eu até encontrei durante a pesquisa, eu não vi isso aqui na Grande Vitória, mas eu vi no Rio. A questão de não ter coleta de lixo, não ter ônibus. Então, aí a gente entra naquela questão. Será que o programa está realmente reduzindo o déficit habitacional? Ou ele está escondendo esse déficit? Porque o déficit habitacional não é apenas a pessoa não ter onde morar. Ela não tem uma moradia digna. E quando ele faz isso, quando as construtoras fazem isso, e o banco também, porque o banco é responsável pela fiscalização dessa obra e ele ignora todas essas questões, ele não está dando a moradia digna para o adquirente. Então, são questões que o governo deveria repensar para conceder realmente qualidade de vida a essas pessoas. E agora nós vamos passar para as questões jurídicas com o doutor Alencar. Primeiramente, parabéns a Camila. Primeira apresentação dela. Foi o que eu falei com vocês, não quero, obviamente, né? É o de baixo. Obviamente, a gente recém pegou a B há pouco tempo e está dando aí um show de palestra. Meus parabéns, tá? Obrigada. Parabéns por fazer também a palestra. Eu sou dedo duro de mim mesmo. Eu somente logo no início eu passei para a Camila o que eu queria para apresentar, que eu achava interessante. Falei, Camila, a criatividade é por sua parte. E aí ela começou a bolar. E ela veio, ó, tá pronto. Falei, tá, deixa eu dar uma olhada nisso, porque eu vou reformular isso tudo aqui. E eu fiquei decepcionado, porque eu gosto de ficar feliz quando eu acerto as coisas. Quando eu mantenho, eu fico triste. Isso quer dizer que está aprendendo muito bem. Isso é muito bacana. E antes até de entrar de questões jurídicas, sobre uma observação, o programa Minha Casa Minha Vida, ele é bom. Em tese, ele é maravilhoso. Falta uma boa execução. Existem empresas que executam muito bem. Outro dia eu estava na nossa reunião de direito imobiliário da comissão e eu dei exemplo de uma construtora. Eu não vou falar porque está na palestra, mas tem algumas construtoras que fazem construções aqui dignas de moradia, muito bem realizadas e merecem toda a atenção do mundo. Então, a gente até costuma dizer que lá no escritório, poxa, entregaram em dia, entregaram bem. Nossa Senhora! Mas isso é bom. Que continue assim. Que a gente perde um pouco do nosso trabalho, mas eu tenho certeza que muitas outras pessoas vão ficar felizes com isso. Vamos lá. Questões jurídicas que normalmente a gente encontra são peculiares, né, quando se trata do programa Minha Casa Minha Vida. A Camila tinha comentado sobre a taxa de evolução de obra, né? Quando o adquirente ele assina o contrato junto com o banco, na verdade ele assina primeiro com a construtora, né? E depois pega esse contrato e vai até a instituição financeira. Quando ele assina com a instituição financeira, ele começa a pagar os juros remuneratórios, que é os juros durante a fase de obra. Então, cada etapa da obra é dado ao construtor uma quantia, e dessa quantia é gerado esses juros. Esses juros é pago para a instituição financeira. Duas características disso aqui. Uma coisa que a Camila estava comentando. Esses juros, ele nasce pequenininho. Quando você vai ver, a primeira parcela é dada para a construtora. Então, nasce o juros de obra em 10, 19, 36 reais, baratinho. Nasce pequeno. Só que as etapas da obra vão passando. E o que vai acontecendo com os juros das etapas que foram entregues?
Aumentando. E o que acontece? Depois, lá no final, vamos chegar a uma conclusão. Esses juros de R$19,36, ele vai acabar morrendo aí em torno de 450 para uma pessoa que, na época que assinou, recebia R$1.800. R$450 de taxa de evolução de obra, mais caso eles estejam recebendo valor, a quantia de, pagando aluguel, a quantia de R$600. 1.800 menos 600, 1.200 menos 450, sobrou na conta do adquirente R$750. Estou correto? Acho que é mais ou menos esse valor. Então vamos adiantando. Sobrou R$750, a gente vai guardar isso mais para frente, tá ok? Adquirente paga à instituição financeira esse valor da taxa de evolução de obra. O grande problema, que além dos valores, é quando a obra atrasa. A obra atrasou, Camila? Quando a obra atrasa, o que acontece? Não deve ser de responsabilidade do adquirente o pagamento da taxa de evolução de obra. Por quê? A taxa de evolução de obra não está diretamente ligada ao financiamento. Conforme a Camila já tinha dito, quando se entregue o habite, quando é se entregue a obra, inicia a fase do pagamento do financiamento, que é juros mais amortização. Até lá, o adquirente não está pagando tecnicamente, em termos de financiamento, R$1. Ele está pagando só a obra que está sendo construída. E uma vez que a obra está sendo construída, se ela atrasou, a linha jurisprudencial entende que a taxa de evolução de obra não deve ser paga. Ok? A gente tem colocado, logo no início dos nossos trabalhos, em 2015, o pedido de devolução em valor em dobro, artigo 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor. Mas a jurisprudência e os juízes não têm dado a nós esse direito, têm dado somente a restituição simples da taxa de evolução de obra paga após o atraso da obra. Então, a jurisprudência ela já é pacífica, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou a matéria, primeira, segunda, terceira e quarta Câmara aqui do Estado já pacificaram. A gente puxou só um caso do Tribunal de Justiça de São Paulo. Lembrando que a jurisprudência que a gente está juntando de 2017 e 2018, ou seja, é recente, é pacificada a evolução da taxa de evolução de obra quando se trata do atraso. Só existe um caso, uma vara aqui no Estado inteiro que considera a taxa de evolução de obra após o pagamento, após o atraso, né? Eles considera-se legal a cobrança dessa taxa, mas, não entrando em detalhes, é pacificado e tem que devolver o valor. Ok? Somente para fins de elucidação, inadmissibilidade da incidência de juros sobre o saldo devedor durante o período de mora da vendedora. Então, nesse caso aqui, entendeu? Cobrança de juros durante o período de atraso da entrega de imóvel, previsão contratual da incidência dessa cobrança até a expedição da habite-se. Então, tem que efetuar a devolução do valor uma vez que a obra atrasou, ok? Uma coisa que foi discutida na nossa última palestra, um colega levantou e perguntou, isso foi discutido também lá na reunião nossa da Comissão Especial de Direito Imobiliário, né, sobre a responsabilidade do banco em caso de atraso. Isso é uma coisa bastante séria. Por quê? Segundo, né, o banco e parte da jurisprudência, eles são meramente o agente financiador. Nós sabemos que eles não são mero agente financiador. Eles vão até a obra, eles participam da obra, eles fiscalizam a obra, eles analisam a obra, eles estão lá 24 horas. Eles não são meramente agente fiscalizador. Eles estão a todo momento lá. Responsável pela fiscalização da obra também é o banco. Possui autonomia para substituir o incorporador em casos de infração, tem previsão contratual para isso, inclusive entre construtor e banco. Tá? A liberação dos recursos somente é realizada quando cumpridas as exigências, é o que gera o aumento da taxa de evolução de obra, então o banco só paga se cumpriu. Poxa, então ele está sendo meramente um fiscalizador? Não. Ele é fiscalizador, ele é financiador, ele é agente direto da obra. Contudo, os tribunais entendem majoritariamente de forma diversa, não configurando a responsabilidade da instituição financeira. Esse último mês, essa última semana, saiu até lá no escritório, a gente tinha até inicialmente comemorado, né? Porque
um cliente nosso, ele teria ganho, de certa forma, uma ação onde o juiz determinou a devolução da taxa de evolução de obra por parte do banco, uma vez que a obra atrasou. Mas ele não reconheceu a culpa do banco pelo atraso da obra. Ele simplesmente verificou que atrasou e, se foi pago ao banco, devolve-se então o dinheiro. Ok? Então, é praticamente pacificado. Essa questão do agente fiscalizador banco, ele não é, o banco em si, ele não é responsável, e está aqui comendo um pouquinho, né, Camila? Não. Isso, uma beleza. Legitimidade passiva, Superior Tribunal de Justiça, não deve decorrer de mera circunstância de haver financiado a obra, nem de se tratar de mútuo contraído no âmbito do SFH, mas fato de ter provido um empreendimento, elaborado o projeto com todas as especificações, escolhido a construtora e negociado diretamente em programa de habitação popular. Então, nesse caso, é um caso de condenação ao banco. Não, desculpe, de condenação não, oh meu Deus do céu, de absolvição do banco. Foi contra o pedido da parte autora. Posso fazer uma... Pode. O que acontece? A gente percebe que a legislação ela coloca requisitos que são quase impossíveis de serem cumpridos. Até parafraseando o Vitor aqui, que eu estava conversando sobre isso com ele hoje. E esses requisitos que ela coloca, por exemplo, estar previsto no contrato a responsabilidade do banco. É óbvio que não vai ter essa previsão, mas esse entendimento ele foi alterado. Antes, o banco... Haviam decisões onde o banco era responsabilizado pela função social do programa. E isso foi excluído em razão dessa fixação desses requisitos que a gente encontra nesses julgados. Então, todos esses julgados foram no sentido de não responsabilizar o banco, entendendo que o banco era mero agente financiador dessa obra por não cumprir os requisitos. Perfeito. Então, deixa eu só continuar, porque isso resta questão de jurisprudência. Em tese, Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Tribunal Regional Federal, STJ, em todos os casos eles falam que o banco tem que fazer uma série de fatores para ser responsabilizado, mas se você apresentar todos esses fatores, fala que mesmo assim não é responsabilizado. Então, em tese, não adianta a gente entrar contra banco, por enquanto, até se mudar essa concepção jurisprudencial, porque é bem possível que não se dê ganho de causa contra o agente financeiro. Tá ok? Questão jurídica também é a inversão da cláusula penal. Tá? Quando se atrasa a obra, normalmente, o que se pede é lucros cessantes. Né? O que seria no caso? Conforme a outra palestra que a gente deu aqui, né, Camila? O lucro cessante ele é presumido. Atrasou a obra, presume-se que ocorreu o lucro cessante. Ponto final. Ok? Qual é a natureza do lucro cessante? O indivíduo poderia ter utilizado o imóvel para outros fins financeiros. O grande problema é que, quando se trata de programa Minha Casa Minha Vida, ele não pode utilizar o patrimônio para outros fins financeiros. Ele só pode usar para moradia. E aí, o que acontece? Ciente disso, então, ele não pode pedir o lucro cessante. E aí, existem cláusulas no contrato que falam que, caso o indivíduo atrase qualquer espécie de prestação, tem que pagar o quê? Juros, multa e juros pelo atraso. Como não existe a questão do lucro cessante, cada mês que atrasar a obra, o adquirente vai cobrar o quê? Nada. Então, o que acontece? Que se normalmente tem pedido nos casos do programa Minha Casa Minha Vida, é a inversão da cláusula penal. Se tem uma multa a ser paga e os juros mensal, que se aplique também em favor do adquirente. Por quê? Necessidade de isonomia e equidade entre as partes. Ou seja, tem que haver isonomia entre as partes. E seria, de natureza, no nosso ponto de vista, compensatória e não moratória. Mas vamos lá. Existe uma discussão em cima disso no STJ. E o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, até 2016, é no sentido de que deve haver o quê? A inversão... Opa, deixa eu só ver aqui. É isso mesmo? Aqui. Isso, está certo. A inversão da cláusula em favor do adquirente.
Então, tá aí, Tribunal Regional Federal da 2ª Região, tá? Desculpe-me, porque eu estou errando, filha. Porque eu estou invertido. Tá vendo? Se não é você para me ajudar, Camila, poxa. Vamos lá. Jurisprudência. Superior Tribunal de Justiça. Existe um tema de recurso repetitivo no Superior Tribunal de Justiça, que é o tema repetitivo 971, que deu afetação no dia 24 de abril de 2017. Né? Salvo engano, foi o Felipe Salomão que deu essa decisão. E aí, o que acontece? É porque não está aqui, mas a gente grava de cabeça. Mas o que acontece? Existe uma suspensão, houve a determinação, por se tratar de recurso repetitivo, de que suspendessem todos os processos que se discutissem em inversão da cláusula. Curioso é que, aqui embaixo, tem-se decisões favoravelmente à inversão da cláusula, datado de 2018. Então, dia 14/5/2018, dia 27/3/2018, existem agravos internos de recurso especial discutindo a mesma matéria e dando ganho de causa ao adquirente, por mais que saia o tema de recurso repetitivo, afetando e determinando a suspensão de todos os demais casos. Semana passada foi feita uma audiência pública, né? Dia 27/8/2018, às 11 horas, definindo sobre a possibilidade da inversão. Aqui, depois eu vou falar mais à frente sobre essa audiência pública, né? Mas aqui, a jurisprudência, desculpe-me, até voltar. Durante esse período que está decidindo essa questão envolvendo a inversão de cláusula, o próprio Superior Tribunal de Justiça soltou o que a gente chama de jurisprudência em teses. Quando vocês entram no site, aparece lá, jurisprudência em teses. E na semana, acho que retrasada, ou no mês passado, salvo engano, saiu uma jurisprudência em teses com decisões de todas as turmas do Tribunal de Justiça que julgam questões envolvendo direito imobiliário e todas elas possibilitando a inversão da cláusula penal moratória. Então, entende-se até a presente data, até o julgamento desse recurso, que é bem provável que a inversão da cláusula vá ser efetivada favoravelmente ao adquirente, pelo tema 971. Tá? E aqui tem as jurisprudências em teses. A Camila até separou alguns casos, né? É possível a inversão de cláusula penal moratória, observação, vídeo de suspensão, e no final eles sempre colocam o tema 971, tese afetada para o julgamento pelo rito dos recursos repetitivos. Eles julgam, mas informam, eles colocaram a jurisprudência em tese, mas sempre informam que o tema está sendo objeto de discussão por recurso repetitivo. A audiência pública foi realizada no dia 27 de agosto de 2018, a presença de patronos dos adquirentes da construtora, presença dos renomados professores Flávio Tartucci e José Fernando Simão. E aí, o que acontece? O lado dos adquirentes afirma, gente, olha, já é majoritário, vocês estão discutindo uma coisa que já é majoritária. Se vocês quiserem mudar, vocês vão ter que inventar, porque, em tese, a jurisprudência já é majoritária. E aí, a parte das construtoras vem falar, né? Insiste no risco da inversão e na abusividade dos valores em casos de longos atrasos. Que é o quê? Uma obra que atrasa, por exemplo, 18 meses e a multa é de 1% ao mês, um imóvel que vale 100 mil reais, por exemplo, a multa é de 18 mil reais contra a construtora. Então, eles estão discutindo que o prejuízo contra as construtoras pode ser muito alto caso haja essa inversão. Mas a pergunta que eu faço é, por que não pode, se é aplicável o lucro cessante, para pessoas de alta renda fora do programa Minha Casa Minha Vida? Porque quando você fala de lucros cessantes fora do programa Minha Casa Minha Vida, pode. E ainda por cima, o valor da aplicação mensal do lucro cessante gira em torno de 0,5% a 1%. Por que para rico pode e para pobre não pode? Cadê essa isonomia que a nossa Constituição Federal sempre preza? Cadê o Tribunal do Cidadão? Então, é bem provável que a jurisprudência, os temas sejam favoráveis ao adquirente. E a gente tem muitas discussões com os advogados das partes adversas, e eles querem fazer acordos. Eu falo, olha, se sair decisão favorável da STJ, fecha as portas, tranca ela e só espera a sentença. Então não me faça proposta de valor baixo. Se me fazer proposta de valor baixo de acordo, bem provável que saia favorável, e aí eu não tenho interesse nenhum. A ação vai correr, eu já sei qual é o resultado dela, para que eu vou ficar fazendo acordo de valor baixo?
Então, a gente está bem esperançoso quanto a essa questão da inversão da cláusula no STJ, até porque só se os ministros da noite por dia mudarem ideia. É bem provável que não aconteça isso, tá? E aí que vem uma questão, né? Foi que eu falei de certa forma, a situação do adquirente no programa Minha Vida, caso não se decida pela inversão da cláusula. Se eu não posso pedir lucros cessantes, porque eu não vou utilizar o bem. Se eu não posso inverter a cláusula por meses de atraso, porque o STJ pode decidir que não. Pergunta que eu faço: se a construtora atrasar um mês, 6 meses, 1 ano, 30 anos, qual o problema? Tem que haver, de certa forma, um meio coercitivo de forçar com que as construtoras entreguem em dia. Porque se isso aqui não for aplicável, não vai ser entregue nunca. E aí, quem for adquirente não vai ter direito em caso de atraso de obra. E a construtora vai fazer o que ela bem quiser, já que o banco já faz, porque, conforme a linha jurisprudencial, ele é mero fiscalizador e não tem responsabilidade alguma. Para terminar, dano moral, né? O STJ já meio que sacramentou o mero inadimplemento contratual não gera dano moral no STJ. Então já não é mero inadimplemento contratual. O que a gente tem feito no escritório? Como configurar o dano moral? Uma consequência fática, né? Até costumo brincar, né? Quem vai morar com a sogra tem dano moral em dobro, né? Mas, fora brincadeira à parte aí, consequência fática, a gente sempre conta histórias, sempre conversa, pede para poder narrar os fatos. Tem muitas pessoas que compraram, a gente viu casos de pessoas que compraram apartamento esperando casar e morar lá. E aí, depois de 2 anos, a pessoa não conseguiu morar, está morando na casa da sogra, está morando de favor na casa dos outros, ou está morando de aluguel, entendeu? E ultrapassa o mero de sabor, a gente sempre coloca isso, e a gente coloca exemplos que vêm acontecendo em outros processos. Tese que a gente tem colocado é sobre a hipervulnerabilidade do consumidor. Lembra que eu falei lá atrás que o indivíduo paga, digamos, R$600 de aluguel, e na faixa, porque essa faixa hoje, faixa 1 é R$1.800, mas os processos que nós temos, a faixa 1,5 era R$1.800. Com o financiamento com financiamento, desculpe-me, com subsídio até R$18.000. E aí o que acontece? Essas pessoas recebem, opa, boa noite, meu querido, recebiam em tese em torno de R$1.800. Pagam, em média, no caso desse, R$600 de aluguel. Tem que, além de você receber os R$600 de aluguel, estão pagando R$450 de taxa de evolução de obra. Então, já dá R$1.050. Para quem não sabe, é muito comum acontecer no contrato lá o seguinte: o imóvel custa R$120 mil, mas o governo subsidia só 10. E o financiamento só dá 100, sobrou 10. Como é que vai fazer? Conforme a gente vê quem anda na rua e olha o outdoor, né, aparece, no valor você vai pagar um aluguel por mês, não é isso? O que acontece que aparece lá, né? No valor do aluguel, more e saia do aluguel. Então, é muito comum acontecer isso. Então, o indivíduo, quando ele vai comprar, ele vai achar que ele vai pagar um valor de aluguel para estar morando. E aí, voltamos lá atrás. Ele assina um contrato com o banco, com a taxa de evolução de obra de R$18, R$20, R$30. Essa taxa vai subindo. Ele está pagando aluguel de R$600. A taxa bate 450, mais R$600 de aluguel, ele está pagando R$1.050. Como o banco só financia 100 mil, o subsídio só deu 10 mil, sobrou 10 mil, que a construtora normalmente vai lá e faz para ele ele pega essa diferença de financiamento e parcela para ele a diferença de financiamento em 24 meses, que dá em torno de R$300. Quando ele começa a pagar esses R$300, a taxa de evolução de obra está pequenininha, lá embaixo. Quando a taxa de evolução de obra aumenta, ele está pagando R$600 de aluguel, R$300 de financiamento, 900, mais 450, R$1.350, ele recebe R$1.800, sobrou R$550 para algum deles comer. É o que muitas vezes a gente fala. Quando se trata de dano moral no programa Minha Casa Minha Vida, 1 mês de atraso, gera dano moral. Porque as R$450, digamos, de taxa de evolução de obra que faltam no bolso dele para ele poder, às vezes, ter comida em casa. Alencar, você está sendo dramático demais. Não estamos sendo.
Dano moral no programa Minha Casa Minha Vida, qualquer valor é dinheiro. Não estamos falando de aquisição de apartamento de R$1 milhão de frente para o mar, na praia de Camburi, na praia da Costa. Estamos falando de imóveis no valor de R$140 mil, que as parcelas têm que ser R$400 por mês, porque sobre 500 para R$500, o cara tem que arranjar uma outra fonte de renda. E nós temos recebido muitas pessoas no escritório que ou ele paga o banco, ou ele paga a construtora, ou ele paga o condomínio. E aí tem outro resultado. O índice de inadimplemento de condomínio no programa Minha Casa Minha Vida é altíssimo. Por quê? O indivíduo não quer dever à construtora. Ele também não quer dever ao banco. Ele fica devendo o quê? Condomínio. O índice de inadimplemento, no caso do programa Minha Casa Minha Vida, em alguns casos, beirou a faixa dos 60%. Porque ele não tem condição de pagar R$1 a mais. Senão, falta, às vezes, comida em casa. Jurisprudência favorável e desfavorável, não é pacificado, né? No próprio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, ele é bem divergente, né? No quanto à questão do dano moral, tá ok? Aqui é um caso de dano moral, né? Que foi julgado, foi quando? Aqui foi agora, né? Em julho, né? Entendeu-se ainda que os transtornos enfrentados pelo apelado, que estava pagando aluguel, e as respectivas prestações de contrato em discussão ao mesmo tempo, de modo a quase esgotar sua capacidade financeira, não podem ser considerados como um mero aborrecimento do cotidiano, mostrando-se cabível adequada a condenação do apelante ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$5 mil. Ou seja, atrasou, já geraria dano moral, tem que gerar dano moral no caso do programa Minha Casa Minha Vida. Prezados, fica aí para vocês o recado. Qualquer pergunta, estamos à disposição. Agradeço às pessoas, os colegas da Comissão Especial de Direito Imobiliário. Mais uma vez, parabéns pela Camila. Torna a dizer, ela que montou essa palestra aqui. E agradecer o pessoal aqui da Ferrugini Advogados que compareceram e estão aí dando um carinho aí para a gente. Prezados, muito obrigado e boa noite.